Salve, salve, minha gente. Belezinha? Professor Pietro aqui para mais um tópico da unidade 4 de algoritmos 2. E agora a gente vai falar de matrizes, beleza? Então, olha só. Caindo para dentro aqui dos slides das matrizes. Até agora a gente aprendeu a trabalhar com arrays simples, unidimensionais, vetores, beleza? E aí nos vetores, olha só, a gente tem lá sempre um único índice. É um único índice que varia de posição para posição, unidimensional. Só que a gente já imagina que tem outras situações, não é não? Que é preciso trabalhar com estrutura de dados com mais de um índice. Por exemplo, tabelinha do Excel, tem linhas e colunas, 2 índices. Gráficos tridimensionais, vai ter provavelmente 3 ou 4 índices para trabalhar com esses dados aí. Aplicações contábeis, que tem várias tabelas. Processamento de imagens e visão computacional, trabalha com imagens que são matrizes, ok? Jogos, aplicações científicas, projetos de engenharia. Então, isso aqui tudo, que não é pouca coisa, são situações nas quais a gente vai provavelmente trabalhar com matrizes. Olha esse caso aqui, ó. Imagine o seguinte. Nós temos aqui um analista de sistemas que está projetando aqui um software que vai carregar os preços de produtos ao longo do ano, de anos, olha só. Então, em 2010 eu tenho o preço do arroz, do feijão e do macarrão, tá lá na coluna primeira. Em 2011 eu tenho o preço de novo desses ativos, desses produtos, só que a sua variação de 2010 para 2011. Depois de 2012, ó, uma nova lista de produtos. Então percebam que a gente tem aqui, na verdade, uma matriz para poder trabalhar, beleza? Então algumas aplicações, elas exigem inerentemente que a gente trabalhe com matrizes. Muito bem, então vamos definir uma matriz aqui. Matrizes, então, são estruturas de dados multidimensionais, não necessariamente apenas bidimensionais, mas multidimensionais, com mais de uma dimensão, mais de um índice, beleza? Que justamente precisam de mais de um índice para ser manipuladas. São parecidas com vetores. Quais são as semelhanças aqui nesse caso? Os elementos de uma matriz são referenciados por um mesmo nome, dados homogêneos. Diferença, elas vão possuir mais índices. As matrizes mais comuns, sim, são as bidimensionais, onde a gente tem um índice separado para linhas e outro índice para colunas. Belezinha? E elas podem possuir, olha só, K índices. Eu não preciso ter só 2 índices, como é o caso da bidimensional. Eu posso ter 3 índices de uma tridimensional, uma quadridimensional, enfim, K índices. Eu posso ter até 11, 20, enfim, quantos índices forem necessários. Na matemática, a gente define matriz da seguinte forma. Uma matriz é um arranjo tabular M por N, considerando matrizes bidimensionais aqui, onde M de Maria é o número de linhas e N de navio é o número de colunas. Belezinha? Os elementos, então, de uma matriz são acessíveis por meio de índices. Geralmente, a gente usa a variável I para acessar as linhas e a variável J para colunas. Isso é um padrão, uma convenção que a maioria dos programadores utiliza. Legal? Olha só. Como que eu faço, então, professor, para acessar um elemento da matriz? Eu vou, na verdade, aqui é para declarar uma matriz, né? Então, eu vou dar um nome, vou dar um tipo e vou especificar entre os colchetes qual é o tamanho de cada dimensão. Ora, se eu tiver só 2 dimensões, eu paro por aqui, ponto e vírgula. Se eu tiver várias dimensões, eu vou dando o tamanho de cada uma das dimensões, e aí eu termino com ponto e vírgula. Por exemplo, criando uma matriz bidimensional de 2 dimensões, bidimensional, né? Onde cada uma das dimensões tem tamanho igual a 3. Então eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Por exemplo, em memória, a gente poderia ter algo parecido com isso. Tá? 3 linhas, 3 colunas. Só que, quando eu faço isso aqui, ó, eu não estou inicializando a matriz. Então, se eu fizer isso aqui na hora de declarar, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando uma matriz com lixo de memória. Tá? Agora sim, para eu fazer o acesso a cada um dos elementos da matriz, olha só. Então, se eu quiser acessar, por exemplo, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Então, eu faço assim, ó, mate colchetes 1, fecha colchetes, para a primeira dimensão, que é a da linha, e aí eu abro o colchete de novo e coloco na posição 1 para coluna, beleza? E assim sucessivamente. Então vamos lá, olha só. Desenvolva um algoritmo que imprima na tela os elementos da seguinte matriz. Imagina que eu tenho uma matriz que já foi populada e que ela está desse jeitão aqui, com 3 linhas, 3 colunas.
Então, olha só, o código-fonte vai ficar dessa maneira aqui. Eu posso fazer, para a minha matriz, uma lista de inicialização também. Então, eu já declarei a minha matriz, ó, int A, 3 linhas por 3 colunas, recebendo, olha só que interessante. Ela está recebendo os elementos 1, 2 e 3 na primeira linha, ó, cada um deles separados por vírgula. Então, eu abro chaves e fecho chaves para a primeira linha, eu separo por vírgula e abro chaves para começar a definir a segunda linha. Então, olha só, tem os elementos 4, 5 e 6 na segunda linha, fecho chaves, separo por vírgula e coloco a terceira linha lá. Eu, nesse momento, então, quando eu faço isso aqui, olha só, eu estou já declarando a matriz e em memória eu garanto que a minha matriz vai ficar parecida com isso aqui, ó. Os elementos 1, 2 e 3 na primeira linha, na linha de índice 0. Os elementos 4, 5, 6 na segunda linha, linha de índice 1. E os elementos 7, 8, 9 na terceira linha, a linha de índice 2. Na primeira, segunda e terceira, na primeira, segunda e terceira colunas, eu vou ter o quê? Eu vou ter na primeira coluna 1, 4 e 7. Na segunda coluna 2, 5 e 8. Na terceira coluna 3, 6 e 9. É assim que eu faço para inicializar a minha matriz. Maravilha? Deixa eu apagar isso aqui. Então, olha só. Percebam a importância das estruturas de repetição aninhadas, como a gente falou lá no último tópico da terceira unidade. Ó, eu crio um for para navegar entre as linhas, e esse for aqui vai começar com o i valendo 0. Enquanto o i for menor que 3, eu pulo de 1 em 1. Então, eu vou primeiro acessar a primeira linha, depois a segunda linha, depois a terceira linha, dentro desse for que começa na linha 4 e se encerra na linha 12. E mais internamente, dentro desse for, ó, eu tenho aqui o for mais interno, que vai, para cada linha, visitar as colunas J, com J começando em 0, enquanto ele for menor que 3, eu pulo de 1 em 1. E aí, olha só o que eu faço para imprimir o conteúdo da matriz. Ó. Eu dou um printf em A índice I, J. Linha, coluna. Linha I, coluna J. Então, para cada linha, imagine que eu tenho a matriz aqui. Ó. Beleza? A matriz está lá daquele jeitão que a gente já sabe. Aí, olha só. Quando eu estiver na linha 0... I igual a 0, o J ele vai do início até o fim. Então, J inicialmente, vou colocar o J aqui, ó. J inicialmente vai valer 0. Então, quando for I0, J0, eu estou falando com esse elemento aqui, ó. Depois, o J passa a valer 1 horas. Se eu estou falando I0, J1, estou trabalhando com o elemento igual a 2 aqui, esse segundo elemento. Depois, o J vai passar a valer 2. Então, I0, J2 é o elemento igual a 3 lá na nossa matriz. Depois, o J passa a valer 3. Quando o J passa a valer 3, 3 não é menor do que 3. Essa estrutura de repetição aqui, ela é encerrada, beleza? E o nosso J aqui, ó, ele vai ser zerado. Por quê? Porque quando essa estrutura de repetição aqui mais interna se encerra, a mais externa incrementa. Então, o I vai passar de 0 para 1. Quando o i passa de 0 para 1, 1 ainda vai ser menor do que 3. E aí eu executo esse for mais interno aqui, ó, de novo do início ao fim. Então J vai começar de novo em 0. E aí i valendo 1, J valendo 0, estou trabalhando com o elemento 4 ali, ó, aquele primeiro elemento da segunda coluna. Depois o J passa a valer 1. E aí i igual a 1, J igual a 1, olha só, estou trabalhando com o 5. E assim sucessivamente. Belezinha? Então ficaria mais ou menos assim, ó. A gente teria justamente esse elemento sendo acessado primeiro, depois esse, depois esse. Quando esse for executado por completo, a gente cai de novo nesse for mais externo, e aí eu vou acessar esse elemento, esse, depois esse. Encerra de novo esse for, cai no for mais externo, ele é incrementado, a gente cai nessa linha, imprimo cada uma das linhas, e quando esse for encerrado e esse também, toda a matriz vai ter sido impressa na tela.
o resultado da execução seria algo parecido com isso que vocês estão vendo aí. Belezinha? A gente se encontra então no próximo tópico, onde a gente fala aí de registros, de structs. Beleza? Até lá!